saber se tem alguma coisa na vida que assusta vocês. O medo é uma das primeiras emoções que sentimos na vida. E o que você faz para enfrentar o seu medo? Correr pra minha mãe. Medo do escuro, do desconhecido, é uma emoção natural do ser humano, mas a partir do medo que nasce a coragem. Ainda que faça parte da natureza humana, esse assunto desperta diferentes compreensões. Fazer isso desde cedo é uma possibilidade de não só contribuir para o letramento dessas crianças, mas também para a imagem que elas constroem dessa sociedade. É na escola, muitas vezes, que a criança começa a lidar com os desafios da vida. O que você faz quando alguém está tendo uma atitude não muito legal com você? Eu saio de perto e não penso mais nisso. E você tenta conversar com o seu coleguinha e falar, olha, não é legal a sua atitude. Eu falo pra parar e eu chamo um adulto pra parar com a briga. O que eu sempre digo é que criança também tem seus problemas, né? Não é porque é criança que ela não tem, tem sim. E através dessas rodas de conversa, de uma leitura, que a gente puxa um assunto aqui, puxa um assunto ali, ela se abre com a gente e a gente pode fazer uma interferência. E nessa roda de conversa, eles acabam dizendo coisas que aconteceram com eles. Então, assim, alguma atitude de racismo, algum conflito que eles passaram e através dessa leitura, dessa conversa, eles conseguem colocar para fora. E como abordar essa questão de forma leve e acolhedora com as crianças? A EMF Vargem Grande 2 encontrou no caminho da leitura e do diálogo a solução. Nós temos aqui uma tradição na nossa escola de leitura com os alunos, onde a criança tem autonomia em ler, escolher seu livro e produzir coisas a respeito da sua leitura. O livro A Vida Não Me Assusta, da escritora Maya Angelou, por exemplo, encoraja as crianças a enfrentarem seus medos com poesia e imaginação. Dragão soprando chama ao pé da minha cama. Isso não me assusta nada. Quem nunca aqui de nós teve aquela pessoa na escola que precisou enfrentar? Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma prova. Então é um livro, uma história que nos convoca a lidar com os obstáculos da vida desde cedo. Mas a escola não atua sozinha nessa missão. Em parceria com o coletivo Encrespados, formado por um grupo de jovens negros comprometidos em criar espaços de diálogo democráticos dentro das escolas, transformou as angústias em potências. A dona tinha um que emprestou pro que ficou. Aê! Vocês estão craque, vocês estão craque. Na infância, o medo parece ser gigante. É nessa fase que aprendemos a nomear expressões e transformar esse sentimento em algo novo. Na folha sulfite, vocês vão escrever e desenhar o que vocês fariam para enfrentar o medo de vocês. Teve gente que falou correr pro colo da mãe, abrir a porta do escuro, correr da cobra. Então é isso que vocês vão registrar. Gente, eu quero mostrar agora o desenho da Alicia, que tá muito bonito. E a Alicia estava me contando em off que ela ficou com medo do primeiro dia de aula. Isso porque o olho dela, que é maravilhoso, muda de cor. E ela ficou com medo dos colegas perceberem isso e não quererem fazer amizade com ela. Então, gente, ela superou o medo fazendo amizades. Aqui está o retrato da primeira amiga. E aí esse medo foi embora, né, Alicia? Foi. Então, gente, por aqui, medo é coisa do passado. Me dá um abraço. Aê! A questão da superação não é o único tópico abordado por aqui. Eu aprendi que a gente tem que encarar os medos e como lidar com os medos dos outros e ensinar para os outros como lidar com os medos dele também. Muitos medos ganham diferentes nomes, mas há um medo que aparece silenciosamente, o de não ser aceito simplesmente por ser quem é. Quando o coletivo, do Encrespados, ele apareceu, vieram enriquecer aí o que a gente já fazia na nossa escola, mas de uma maneira lúdica, uma maneira diferenciada, uma maneira alegre. Porque no final das contas, o que é prejudicial é a desigualdade, não a diferença. Diferentes somos todos, né? Então a literatura ajuda a gente a olhar para esse lugar com uma ótica de abundância. Ser quem você é, muitas vezes, é um ato de coragem. Então, quando a gente escolhe trabalhar com literatura negro-afetiva,
é poder olhar para essas narrativas e para essas histórias a partir de um protagonismo que fale de abundâncias, de histórias de felicidade, de histórias de complexidade. Então é um jeito de que as crianças negras possam se reconhecer na história, mas também que as crianças brancas também valorizem a diversidade e a diferença. Às vezes, esse sentimento não nasce dentro da gente, mas no olhar do outro. Quando as crianças chegam aqui nessa escola, quando chegam nas nossas atividades, nos espaços que a gente propõe, elas já chegam compostas por palavras, narrativas e histórias que carregam. Então, a gente tenta construir um espaço seguro e democrático para que façam emergir a sua autenticidade, a sua identidade e o seu poder de colaboração. Pensando nessas questões, o coletivo Encrespados trabalha com a EMF de maneira estratégica. Eu acho que a nível de impacto, para além dos números, a gente vai percebendo como a relação das crianças muda entre si, né? O vocabulário, o jeito que elas se tratam, o jeito que elas se reconhecem, né, dentro da história e da narrativa. Crescer, muitas vezes, é enfrentar medos invisíveis. Mas quando a escola se torna um lugar de abrigo e cura, para o estudante, a vida não assusta.